Meus irmãos, mais uma vez estamos voltando para falar um pouquinho mais da Palavra de Deus, da Bíblia, da nossa fé, da nossa confiança, esperança em Deus nosso Senhor. Este meio, através de lives, é um veículo que Deus nos deu para cultuarmos ao Senhor. Como eu tenho dito nas lives anteriores, não era um costume meu, não tinha me dedicado a isso, mas agora se faz necessário, já que estamos em quarentena, estamos em casa, estamos aí mais resguardados. Eu tenho dito aos meus irmãos, e é o que eu sinto, irmãos, é o que eu sinto. Deus sabe que não tem nenhuma hipocrisia no que eu estou dizendo, não é por medo. Deus sabe que precisamos ter cuidados, nós entendemos isto, a própria família, os amigos, as autoridades. As autoridades nos pedem para ficar em casa, porque nós estamos cuidando de nós mesmos e de outros, até porque eu estou no grupo de risco. Mas não é por medo nenhum, nem que não tenha confiança em Deus, é porque esse pedido, essa exigência, e também porque estamos cuidando das pessoas ao nosso redor. Aqui já está chegando a irmã Conceição, lá de São Leopoldo. Tive a alegria de pastoreá-la, ela e o irmão Adão. Nem lembro o nome dos seus filhos, mas que bênção essa família. Um abraço a ela, o pastor Adalto, que lá está, a irmã Luciana, aquela igreja querida, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de ficar ali um bom tempo, parece que 6 anos pastoreando aquela igreja, que foi uma grande bênção. Então, um abraço, minha irmã. O David já está aí, Deus abençoe. E eu quero meditar numa palavra. Não iniciei ainda a leitura, ainda que eu quero ler um texto bem extenso hoje. Mas estou apenas conversando com vocês, aguardando a chegada de mais alguns irmãos que vão chegando por aí, para nós juntos meditarmos na poderosa Palavra de Deus. E uma coisa tem vindo ao meu coração, meus irmãos. A gente é tomado por esse assunto, a Eni Silveira Paré, lá em Florianópolis. Bem-vinda, Deus abençoe, minha parente. É uma coisa assim, a gente só ouve notícia do coronavírus, Covid-19, a gente só ouve noticiário, as autoridades falam, as televisões falam, e é o assunto agora, não tem como a gente evitar de ouvir, de falar. Eu mesmo não estou trabalhando, sou barbeiro, tenho uma barbearia, está fechada. Meu filho trabalha comigo também, não está trabalhando. Chegou o pastor João Constante Brum, Deus abençoe. E ele está me dando a paz, o Senhor, meu irmão. E não tem como a gente evitar. E eu, já desde o início, que a gente começou essa quarentena, tem sido o meu assunto diário aqui. Todo dia falando, todo dia meditando, todo dia trazendo textos e olhando as promessas de Deus de cura, de salvação, de vitória, de milagres, de grandes manifestações do Todo-Poderoso, e este tem sido o nosso assunto. E me veio ao coração, há alguns minutos ou horas atrás, me veio ao coração de que devemos voltar a falar aquelas mensagens que falamos sempre, voltar a pregar o normal, e não seja o nosso tema permanente só isso. Eu, para ser honesto para os meus irmãos, eu sou um pastor que
não sigo muito o calendário nosso, anual, porque no nosso calendário tem as datas de homenagem, de comemoração e datas que são dedicadas a honrar determinadas pessoas, grupos, nomes, enfim, isso é muito normal. Mas eu falo sempre na igreja, irmãos, eu não sigo muito esse calendário, porque senão a gente condiciona a pregação, condiciona o nosso culto a um calendário. E aí nós saímos da mensagem, daquilo que Deus tem para nós, da palavra de Deus, e entramos numa programação já feita, que na verdade quem faz esse calendário, ele obedece muito à política, porque dentro lá do parlamento, das câmaras municipais, das câmaras estaduais, dos deputados estaduais, das câmaras ou da Câmara Federal, onde estão os deputados federais, da Câmara dos Senadores, tudo isso é legislativo. Então, os legislativos municipais, estaduais e federais, ou federal, eles fazem dentro do calendário honras, menção, homenagens, e é muito bom. É bom honrar o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, é muito bom. Mas, na verdade, é um calendário político que foi feito com a intenção de que o país caminhe, viva, compre, venda, o comércio dentro desse calendário. E eu tenho sentido no coração de não seguir a pregação por ele. Eu obedeço o calendário, eu sou um cidadão, né, tenho meus compromissos cívicos aqui dentro do meu país, mas na pregação eu não gosto de obedecer calendário. Chega no domingo à noite, Deus me dá uma palavra, aquela palavra eu prego, eu entrego para a igreja, independentemente do dia que seja, porque eu entendo que Deus quer falar, Deus quer uma palavra de salvação, Deus tem uma palavra de vida, de cura, de milagre, de restauração. Deus tem essa palavra e não pode ser ela condicionada a calendário. Está bem? Chegou a Daniela Stottman. Bem-vinda. Então, por isso eu não quero ficar hoje dentro desse assunto Covid-19, dentro dessa pandemia. Não quero ficar. Eu vim com outro assunto, outra mensagem. É um texto bem extenso até, um texto bem longo. Nem sei se vou conseguir ler todo. Vou ler aqui alguns textos e acredito que dentro desse texto eu vou trazer uma palavra ao nosso coração. E também, por esse texto ser longo, eu estava meditando no texto e estava me lembrando disto. Que a gente sempre costuma, desde que eu me converti, que eu comecei como obreiro, eu já disse isso essa semana, lá em Santiago, com o pastor Aldo Dornelles. Chegou o irmão Jonathan Mendonça de Oliveira, filho do pastor Salésio, ali em Tramandaí, bem-vindo. E o pastor Aldo sempre nos ensinava, diz assim, dentro de um livro da Bíblia, ou de uma mensagem tal, tem uma palavra-chave. Então, um versículo-chave e uma palavra-chave. Dali você tira o teu tema. A gente aprendeu assim. Mas neste texto aqui, eu sinceramente não encontrei o texto-chave e a palavra-chave. Então eu quero ler o texto com vocês e meditar. Está bem? Bom, feita essa introdução, que até eu estava aguardando chegar mais os irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Números, capítulo 13, tá bem?
A Bíblia que eu estou usando hoje não é a MacArthur, estou usando a Vida Nova. E esta Bíblia Vida Nova, ela tem quase 40 anos na minha mão. Uns 35 por aí. Inclusive essa capa dela já mandei fazer uma nova, porque a outra já gastou. E apesar de ser bem cuidada, com uns 30 e poucos anos, ela começa a se estragar. Esta capa aqui foi um irmão que, aliás, não me lembro o nome dele. Ele morava em Esteio, eu morava em Sapucaia, era pastor em Sapucaia. E ele fez essa capa. Algum irmão lá da igreja de Sapucaia talvez se lembre e possa me dizer o nome desse irmão. Ele morava em Esteio, não era da nossa igreja, era de uma igreja, parece que metodista. E ele trabalhava com encadernação e colocou essa capa de couro para mim nessa Bíblia, que está aguentando até hoje, colocou meu nome em honra. Eu sou grato a Deus por isso. Livro de Números, capítulo 13. Quero ler alguns versículos com vocês. Diz assim a palavra: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, Deus mandou que ele escolhesse 12 homens, um de cada tribo, porque eram 12 tribos de Israel. E esses homens fossem enviados para espiar a terra. Eles então deveriam ir espiar a terra. E Moisés deu as seguintes recomendações a eles. Enviou, pois, Moisés esses a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi a Negueb e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o seu povo, que nela habita, se é forte, se é fraco, se muitos, se poucos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou se má, e tais são as suas cidades em que habita, sem arraiais, sem fortalezas. Também qual é a terra, se fértil, se estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E de uma ordem específica para esses 12 homens: vocês vão, examinem a terra para ver. Eu entendo que duas coisas. Uma, nós temos que possuir a terra, temos que vencer essas nações. Me digam a possibilidade, como nós temos que nos preparar, ainda que a maior preparação era em Deus, mas como temos que nos preparar para vencer. E segundo, como vamos morar, como essa terra é para nós depois habitar nela, o que ela vai ter para nós viver nela. Eu acredito que essas duas coisas. E eu, antes de entrar aqui nessa parte, eu quero lembrar uma coisa só, que de todas as tribos, ele escolheu um homem. Da tribo de Efraim, ele escolheu Oséias, filho de Num. E no versículo 16, diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Eu queria parar um pouquinho aqui antes de continuar. Ele pediu para os seus líderes escolheram, e Moisés os enviou. Mas um desses, Moisés teve uma atenção para ele, deu uma atenção especial. Um desses homens, que era Oséias. Moisés disse: você que vai espiar a terra, você está entre os 12, mas a primeira coisa que eu vou fazer contigo é trocar o teu nome. Tu não vai se chamar mais Oséias, mas vai se chamar Josué. Teu nome não é mais Oséias, mas sim Josué. Bom, a gente pensa, qual é a razão? Porque a Bíblia tem muitos casos que Deus trocou os nomes. Abrão, Deus trocou para Abraão. Sarai, esposa de Abraão, Deus trocou o nome para Sara. E
Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então Deus fez muito isto. E aqui Moisés fez isto. Trocou o nome de Oséias para Josué. Vamos ver um pouquinho esses significados? Abrão era pai exaltado. E Deus disse: tu vai ser mais do que isto, vai ser pai de uma multidão. Então Deus estava dando a ele o significado do seu nome, para que ele se lembrasse, e quando ele pronunciasse, ou alguém pronunciasse o seu nome, enxergaria a bênção, veria a bênção, veria o milagre. O Paulinho está assistindo lá em São Paulo, o Jairo Hoffman, Deus abençoe, estão mandando abraços, amém. Eu, de vez em quando, eu paro aqui para dar uma saudação a vocês, mas eu já falei em outras lives que se eu ficar fazendo isso, eu poderei perder o meu raciocínio e vou acabar não entregando a mensagem, tá bem? Então me perdoem se eu não ficar fazendo isso, tá bem? Que eu quero ficar mais fixo na palavra, está bem? Bom, Deus trocou o nome de Sarai, esposa de Abraão, para Sara. Porque Sarai significava minha princesa. É a princesa de Abrão, depois passou para ser Abraão. E Sara significa princesa. Significa que Deus disse: ela não vai ser apenas a tua princesa, vai ser a princesa das nações, das quais tu vai abençoar. O que Deus estava fazendo? Fazendo dessas pessoas bênçãos maiores, pessoas capazes de abençoar mais pessoas. E também Deus estava fazendo o seguinte: tirando a propriedade deles. Vocês não vão ser dono dessas bênçãos. Essas pessoas, elas serão bênçãos para o reino e não só para vocês. É isso que Deus estava fazendo. Às vezes nós dizemos assim: este homem é uma bênção. E tem muitas pessoas que idolatram até pastores e pregadores. É um erro, porque eles são bênção, mas Deus não quer que eles sejam idolatrados. Quem tem que ser reconhecido é o Senhor deles, é o Deus deles, e não as pessoas, entendeu? Tem que ser reconhecido é o Deus deles, o Senhor deles, que é o próprio Deus, e não a pessoa. E Jacó, o seu nome significa usurpador ou enganador. E Deus disse: um profeta não pode ter esse nome, um patriarca, o nome de Deus tem que ter o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. O nome dele não podia ser um nome lembrado como alguém que engana, mas o nome de alguém que é um líder, está à frente, está trabalhando na obra, fazendo a obra de Deus. Polano, bem-vindo. Quando Deus trocou o nome, aliás, Moisés trocou o nome de Oséias, Oséias significa salvação. E Josué significa Deus é a salvação. Veja que às vezes tem líderes que se autopropagam salvadores. Eles, se chegar esse homem, as coisas acontecem. Se estivesse esse homem aqui, se estiver esse homem aí, aqui, ali, lá, dirigindo essa igreja, esse trabalho, essa oração, tudo vai acontecer. Não é assim que Deus trabalha. Não. Deus quer que Ele, o Senhor, seja honrado, glorificado. É Ele o Senhor, é Ele o Salvador. Quem morreu por ti na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Quem te amou foi o próprio Deus, diz a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é o Senhor. Deus não quer que um homem, que pessoa, que uma organização, que uma placa de igreja, que o nome de uma igreja seja a única detentora de poder. Tem igrejas que se autoproclamam detentoras, ou detentora, elas são as donas, ou são aquela igreja é a dona
dos dons do Espírito Santo, do poder, da salvação. Se está na outra igreja, está desviado. Se está na igreja dele, está certo. Olha bem essa situação, porque a Bíblia não diz isto. Não, meu irmão. As placas, sabe por quê? Sabe para que existem placas de igreja? Chegou o pastor Alamir, bem-vindo. As placas, elas são porque nós vivemos em um país que para você poder funcionar tem que ter CNPJ, tem que ter a personalidade jurídica. E por isso se dá um nome. Mas o Senhor Jesus, Senhor Deus, nunca mandou criar um nome de igreja. A igreja dele é a igreja dele. A igreja que vai morar no céu é a igreja do Senhor Jesus. Osvaldo Galtério, bem-vindo. A igreja do Senhor Jesus, aquela que leva o nome do Senhor Jesus, aquela que custou o sangue de Cristo ali na cruz, aquela que custou a morte e a ressurreição do Senhor, essa é a igreja que vai morar no céu. Não é a placa. Estão muito enganados que Deus vai entrar num cartório e exigir. Quero ver no cartório aqui, qual é as igrejas que tem aqui registrada. Eu vou pôr na minha cidade, Capão da Canoa. Você sabe que na minha igreja, há um tempo atrás eu fui olhar, né? Aliás, estamos enumerando as igrejas aqui. Só em Capão tinha mais de 50 igrejas diferentes registradas. Mariana, bem-vinda, Deus te abençoe. Só em Capão. E vocês acham que o dia da volta do Senhor Jesus, que ele vier buscar a sua igreja e vai primeiro lá no cartório? Perguntar para o tabelião? Escuta aqui, me dá a lista aqui que eu quero achar uma igreja que eu vou levar para o céu. Não, Jesus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo que o ama, um povo que o serve, um povo que o respeita, um povo que respeita a sua palavra, um povo que reconhece ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Este ele vai levar. Este é que vai morar com ele na cidade celestial. A Bíblia diz que lá entrarão aqueles que se arrependeram, que se humilharam, cujos nomes está escrito no livro da vida. Lá não entrará mentira, lá não entrará pecado, lá não entrará desordem, lá não entrará nenhum tipo de obras humanas, terrestres e carnais, não. Lá só pelo sangue de Jesus. Pastor Duf, bem-vindo, Deus abençoe. Sua esposa, irmã Beatriz, foi minha ovelha lá em Torres, que bênção. Voltamos aqui ao texto. Ele trocou o nome. Agora, outro dado que eu quero ver. Como eu disse, eu gostaria de achar aqui uma palavra-chave, mas não tem. Porque esse texto aqui, ele, na verdade, o tema principal dele é Moisés mandar os espias, eles espiarem a terra e depois trazerem a notícia. E eu acho que o meu tempo não vai dar hoje para chegar lá, porque paramos num detalhe tão importante aqui. Acho que não vai dar tempo. Olha o Jonatas Paré, meu filho lá em Florianópolis, bem-vindo, Deus abençoe. Acho que não vai dar tempo, não, porque já estamos há alguns minutos e eu quero meditar um pouquinho mais aqui nessa parte que estamos aqui. Das 12 pessoas, dos 12 nomes, que cada um saiu de uma tribo, cada um era príncipe, era líder. Esses homens foram escolhidos, uns líderes, homens com cabeça preparada, homens que sabiam o que é obedecer, sabiam o que é liderança, sabiam os caminhos certos. Foi escolhido pessoas a dedo. E dentre esses 12, Moisés já estava escolhendo o líder que o substituiria na sua responsabilidade. Porque esse Josué, que ele trocou o nome, foi o homem que substituiu Moisés depois. Vejam como é que o mistério de Deus. Eu sempre digo para a igreja, da qual Deus me deu o privilégio de pastorear agora em Capão da Canoa, tem uma igreja relativamente pequena, essa que Deus me deu, glória a Deus por isso. E agora chegou mais uma ovelha nossa, do Senhor Jesus, irmã Heloísa Prestes, bem-vinda, Birlen Prestes. Eu sempre digo para a igreja, quando o Senhor Jesus chama uma pessoa
e essa se converte, se entrega ao Senhor Jesus, é ensinada pelo pastor a palavra, é ensinado os caminhos do Senhor, ensinada a palavra sagrada, a Bíblia, é doutrinada sobre a salvação, sobre a vida eterna. O pastor, quando batiza essa pessoa, leva as águas batismais, e eu estou... o último batismo que eu fiz, já fiz batismo aqui no tanque, aqui na igreja, já fiz na lagoa, e o último que eu fiz, estou fazendo aqui num rio aqui perto, muito bom, na Barra do João Pedro. Lugar bom de batizar ali, bem apropriado. E batizamos ali as últimas 3 pessoas, se me falha a memória, e quando a gente batiza e traz essa pessoa para a ceia, e traz para os cultos de ensino, que eu tenho um culto de ensino à terça-feira, que eu chamo de célula mater, o dia que eu ensino a palavra, aprendo com eles, e no domingo à noite nós cultuamos ao Senhor. Quando eu trago essas pessoas, eu sempre digo para a igreja: espero que daqui saia servos e servos para trabalhar aí na obra. Espero que deste batismo, desta célula, deste ensino, saiam líderes que amanhã façam o trabalho que Deus me deu para fazer, e talvez melhores do que o meu. Eu tenho alegria de dizer que tem pastores que Deus me deu a oportunidade de levá-los ao batismo, levá-los à conversão, e hoje são pastores, estão fazendo trabalhos maiores do que o meu, e melhores do que o meu até, porque eu sou limitado. Mas Deus sabe, Deus sabe como fazer, é assim as coisas, viu? É assim que a obra anda. Deus levanta líderes, Deus levanta pregadores, Deus levanta servos. E eu sempre digo isto, daqui eu espero que saiam líderes, pastores, missionários, missionárias, mensageiros da palavra, homens de Deus, pessoas que dêem a vida para o Senhor, que trabalhem e sejam evangelistas trabalhando nessa grande obra do Senhor. É isso que eu espero. Pois Moisés teve o privilégio dos 12 primeiros homens chamados, já tinham um líder para a obra. Todos eram líderes, mas um se sobressaiu. Josué foi o homem que o substituiu. Que bênção! Que bênção! Tinha ali 12 homens, mas um daqueles se destacou entre os demais. Aqui foram 2, no primeiro momento, Josué e Caleb, eles se destacaram. Inclusive o próprio Deus fala mais tarde: esses meus servos, neles houve um espírito diferente dos 12. Porque Moisés deu a ordem para eles, agora talvez eu consiga falar, deu a ordem para eles que fossem, espiassem a terra, vissem as condições de como eles lutariam, venceriam aqueles soldados e aqueles exércitos. E depois de vencidos, como eles habitariam, como eles morariam, que condições seria para eles morarem naquelas terras e viverem e continuarem suas vidas naquela terra. As duas coisas. E 10 desses voltaram com más notícia. Aliás, até eu fiz questão de ler antes e quero ler para vocês. Eles não voltaram com más notícias. Quero ler para nós entender um pouquinho. Como eu disse, eu não sei se vai permitir o tempo, porque eu também não quero ser muito extenso. Outro dia eu tive problema, uma live muito extensa, por muita gente usando a internet ao mesmo tempo, ela não deu conta, acredito, né? E caiu. E eu vi que muitos pastores tiveram o mesmo problema no mesmo dia. É o que está acontecendo agora, está todo mundo usando a internet, né? Bom, mas eu quero meditar um pouquinho, vamos ver se dá tempo pelo menos para essa outra parte aqui, tá bem? Versículo 25 do capítulo 13. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e
eles mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Eles trouxeram um cacho de uva, e a gente sempre faz a referência a esse cacho de uva, que ele deve ser trazido, uma madeira enfiada no cacho de uva, e no ombro de 2 homens. Veja como é que era o fruto da terra. Teve que ser trazido por 2 homens esse cacho de uva. Como a terra era boa, porque Deus havia dito: a terra que eu vou dar para vocês é uma terra muito boa, que mana leite e mel. E realmente era. Eles, porém, disseram o seguinte: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu queria ler até aqui. Até aqui eles deram um relatório perfeito. Os 12. Todos deram um relatório perfeito. A irmã Luciana Silva Cardoso está lá em Terras de Areia, bem-vinda, chegou aí também. Eles deram um relatório perfeito. Eles disseram como eram as cidades, como eram os habitantes, como é que eram as plantações, o que tinha de plantas, né, de alimento lá na terra. Eles falaram tudo certinho. Também falaram que tinham gigantes. Também falaram que tinham exércitos poderosos. Isso aqui não tinha problema falar isso. Não tinha problema, eles estavam contando a verdade. Foi isso que Moisés pediu. Deram um relatório certinho, tranquilo, sem problema. E aí, quando eles deram esse relatório, um dos servos de Deus, um dos 12, que era amigo de Josué também, Calebe, ele disse assim: tá bem, tá, agora chega de falar aqui. Ele entendeu, Calebe. Parece que vocês agora já estão passando um pouquinho da notícia, começando a falar os problemas. Vamos parar. Parem de falar os problemas. É bom quando numa reunião, numa igreja, numa família, num lugar, até numa empresa, quando alguém começa a entrar e falar problemas demais, começa a dizer: mas está difícil por isso, mas está difícil por isso, começa a falar, alguém se levante e diga: opa, chegou, vamos parar de falar nos problemas, vamos nos levantar e vamos tomar posse da bênção. Vamos nos levantar e chega de falar em problemas. Foi isso que Calebe disse: chega de falar em problemas. Vamos nos levantar e vamos tomar posse da nossa bênção. Estavam falando certo, disse. Mas Calebe entendeu. É bom pessoas de visão na nossa família, na nossa reunião, na nossa igreja. É bom pessoas de visão. Pessoas que detectam espiritualmente quando a conversa começa a tomar outro rumo, quando um assunto toma outro rumo, quando um projeto bom, às vezes tem um projeto muito bom, um projeto que a pessoa tem e vai dar certo, mas de repente alguém começa a achar problemas lá. Então Calebe disse: opa, vamos falar de bênção agora? Vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos falar de bênção? Vamos falar agora de que chega a hora de nós tomar posse da bênção. Chega a hora de nós buscar a bênção. Chega a hora de nós conquistar a bênção. Foi isso que Calebe disse. E eu louvo a Deus por essas pessoas no nosso meio. Eu louvo a Deus por essas ovelhas na igreja. Eu louvo a Deus por essas pessoas de fé que sempre estão dispostos a se levantarem e conquistarem e lutarem e enfrentarem um problema e não ficar ouvindo notícias ruins. Que você seja o portador da notícia boa. Que você que está me ouvindo seja a pessoa
que vai conduzir melhor as atividades, melhor a reunião, melhor os projetos, melhor os planos. Que você seja o líder de Deus, a líder de Deus ou o líder de Deus abençoado, que convoque o povo para a oração, que convoque o povo para louvar, que convoque o povo para trabalhar, que convoque o povo para evangelizar, que convoque o povo para ir em frente e conquistar. Eu me lembro, eu tenho falado para vocês que faz 48 anos, perdoe o gaguejar, de vez em quando eu gaguejo um pouco, mas fazem 48 anos que eu pastoreio. Muitas vezes a gente pensa, vamos abrir a igreja, uma nova igreja no bairro tal, e às vezes tem pessoas que começam a achar problemas, mas sempre tem alguém de fé, diz, pastor, vamos lá que Deus vai dar graça, vamos abrir, vamos para uma casa, vamos para um bairro, vamos para uma família, vamos lá que o Senhor vai dar graça, nós vamos em nome do Senhor e vamos conquistar. Eu sempre tive essas pessoas também, eu louvo a Deus pelos amigos, dos homens de Deus e mulheres de Deus que me assistiram, me ajudaram, e nós tivemos a oportunidade de evangelizar, de ganhar almas, de abrir novas igrejas, de construir, às vezes, vamos construir o templo, vamos pôr em prática. E de repente pessoas começam a dizer, mas está difícil, olha aí a crise. Mas sempre tem uns Caleb de Deus que dizem, vamos construir, pastor. Vamos construir, Deus vai prover. Deus vai prover cada tijolo, Deus vai prover cada pedra, Deus vai prover cada saco de cimento, cada carga de brita, Deus vai prover toda a pavimentação, Deus vai prover tudo, até o telhado, a tinta, Deus vai prover tudo, cada abertura, Deus vai prover. E nós vamos fazer a obra. Que bom que tenham os Calebes de Deus nas igrejas, nos projetos. Assim a obra anda mais, assim o trabalho anda mais, assim nós fazemos e faremos mais. Moisés precisa desses Calebes. Moisés precisa desses homens, dessas mulheres. Moisés precisa, o povo precisa, a igreja precisa, Israel precisa de líderes que acreditem e que digam: o Senhor será conosco. O Senhor vai nos amparar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor estará conosco e nos abençoará. Deus te abençoe. Eu disse, o texto é tão grande, eu queria continuar aqui, mas sinceramente eu acredito que é hora de nós pararmos aqui. Se Deus dá graça, amanhã eu volto, tá bem? Deus dá graça, saúde, vida. Amanhã eu volto e quero meditar na continuação dessa palavra que é tão rica, tão maravilhosa, tão linda. E eu quero parar por aqui para não ser tão extenso, porque eu sei que não é fácil ficar muito tempo assistindo uma live. Não é fácil mesmo, viu? Principalmente em casa, né? Então, mas eu agradeço a você que está assistindo, que está aí orando por mim. Deus abençoe. Amém. Os irmãos estão dando um amém aí, o Polano. E eu quero orar com vocês agora. Quero orar em nome do Senhor Jesus junto com você. Senhor Jesus, esta palavra aqui tem mensagens tão lindas para nossas vidas. Nós extraímos aqui, Senhor, coisas lindas, lições maravilhosas. Muito obrigado, Senhor. Te peço, ó Pai, se tem algum Oséia aqui que precisa ser trocado o nome, te peço que troque agora. Se tem algum Oséia que precisa ser trocado o nome, troque agora, sim, os nomes. E que essa pessoa não se chame mais problema, luta, dificuldade. Essa pessoa se chame bênção a partir de hoje, nessa casa e nessa família. E também, Senhor, que o Senhor tenha, das pessoas que estão me vendo e ouvindo, tenha líderes aqui que se levantem para trabalharem na obra de Deus, nesta crise, e sempre na obra de Deus. O Senhor tem essas pessoas. E o Senhor tem os Calebes que diga: é hora de trabalhar, é hora de produzir, é hora de fazer mais.
Eu oro por isso, Senhor, e nos faz esses Calebes teus, Senhor. Não deixa ser outra pessoa, mas sermos a pessoa de coragem, de fé, capaz de ir em frente e querer ir em frente. Eu que oro a Ti, Senhor, e Te agradeço por essa oportunidade, junto com os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, que alegria estar com vocês todos os dias. Ontem eu não fiz, entendi que não seria tão importante fazer a live de ontem, mas eu acredito que amanhã será, até porque eu gostaria de continuar essa palavra. Está muito linda e muito maravilhosa. Deus abençoe, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. O sangue de Cristo esteja sobre a tua vida. E aquele Salmo 91 que diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Não temerás o pavor noturno, nem a mortandade que assola o meio-dia. O Senhor esteja contigo, te abençoe e te guarde, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus.